Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia de estreia, vamos começar aqui uma série nova para conhecer com um pouquinho mais de detalhes o Quilombo Zero, RPG nacional escrito pelo Lucas Nascimento e publicado pela Maloca Games. Quem tá ligado no movimento, quem tá inscrito já e acompanha o canal há um tempinho, deve lembrar, eu cheguei a comentar aqui sobre o Quilombo Zero enquanto ainda estava no financiamento coletivo. Depois que eu recebi o material, fiz um unboxing, tá? Que eu vou deixar aqui no card, que na verdade já vai ser a nossa playlist para essa série, tá? Então agora chegou o momento da gente conhecer com um pouquinho mais de detalhes esse jogo. Não é um livro muito grande, tá? Vou começar aqui com algumas informações gerais. Ele tem 96 páginas, preto e branco com algumas cores incidentais, vamos dizer assim, né? Vou mostrar para vocês já vão começar a entender. E o livro tem 5 capítulos, então eu acho que é suficiente a gente ter um vídeo para cada capítulo. E na verdade eu decidi fazer essa série sobre o Quilombo Zero porque eu realmente achei o jogo interessante, acho que ele tem uma proposta legal e eu não sei se eu conseguiria resumir tudo em um vídeo só. Então, como é um livro curtinho, a gente vai fazer essa série relâmpago, né? Que eu estou calculando aqui que vai ter mais ou menos 5 vídeos, para a gente poder ver tudo com calma, beleza? Então, quem quiser seguir na viagem junto com a gente, já se inscreve aí, ativa o sininho, porque toda semana a gente vai comentar um pouquinho sobre Quilombo Zero. Então vamos lá, pessoal. Eu até já comecei a dar algumas informações sobre o livro, então vamos começar a dar uma folheada aqui nele para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Olha só, primeiro, o Quilombo Zero tá aqui, olha, vamos dar uma passada rápida no índice. Como eu falei, ele tem 5 capítulos, então eu acho que dá pra gente matar isso em 5 vídeos. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa introdução e o primeiro capítulo logo, e depois a gente vai seguindo aqui a sequência para dar esse panorama, essa visão geral sobre o jogo, sobre o cenário e sobre o sistema, tá? Quilombo Zero, já adianto para vocês, tem um sistema próprio, a gente vai comentar sobre ele ainda neste vídeo, tá? E utiliza basicamente dados de 6 lados, beleza? Mas vamos seguir aqui a sequência do livro para a gente não atropelar as coisas. Então olha só, primeiro a gente vai ter aqui os agradecimentos, né, do autor, de pessoas que foram importantes, que ajudaram na confecção do livro e também serviram como inspiração. E aqui eu quero parar só um instantinho para destacar um nome que quando eu estava lendo até me surpreendeu aqui positivamente, que é o Rodrigo Hagabashi. Quem tá ligado aqui no canal sabe, Rodrigo Hagabashi é meu conterrâneo também, é daqui de Belém, produz conteúdo, né, sobre RPG há bastante tempo, promove várias discussões interessantes no canal dele. Eu sempre sugiro aqui, né, que vocês deem uma conferida lá, então vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para o canal do Rodrigo Hagabashi para quem quiser de repente conhecer aí o que ele produz de conteúdo e as discussões que ele trava lá no canal dele, beleza? Seguindo adiante, a gente vai ter aqui a apresentação, basicamente, do jogo, né? Qual é a proposta, a que ele se destina. E aqui eu vou me permitir ler uns trechinhos para vocês, justamente para dar essa ideia geral, essa primeira visão sobre o Quilombo Zero, beleza? Então, se liga aí, olha só. Há algum tempo, joguei Watch Dogs 2, da Ubisoft, e fiquei apaixonado. Um jogo com certa representatividade, onde pessoas se unem para fazer uma diferença, dominando justamente as ferramentas que oprimem a população. Pensei, por que não existe um RPG de mesa com essa temática e essas características? Então aqui a gente já tem a primeira, e imagino eu, uma das mais importantes inspirações do Lucas Nascimento para criar aqui o Quilombo Zero. Eu não joguei o Watch Dogs 2, sei mais ou menos ali do que se trata, mas da feita que eu li isso aqui e que eu peguei essa referência, várias outras coisas do livro me deram a impressão não de serem tiradas estritamente do Watch Dogs, mas tem muitas mecânicas, tem muitas coisinhas que me lembraram, né, esse tipo de mecânicas que a gente vê em jogos de videogame, tá? Quando eu chegar no momento apropriado, eu vou comentar com vocês para saber se vocês concordam comigo ou não. Mas eu quero ler mais um trechinho aqui, olha só. Quilombo é sobre usar tudo que temos a nosso alcance para lutarmos por dias melhores. Não por dias mais ricos ou sem nenhuma dificuldade, mas dias em que possamos dormir e acordar com a certeza de que faremos as coisas que amamos e as pessoas ao nosso redor estarão felizes e seguras. É sobre acolher as diferenças e explorar seus reais potenciais. Este também é um jogo sobre usar a sua criatividade para resolver problemas, mais do que os punhos. Crie novas ferramentas, pense em tecnologias diferentes e planeje invasões e fugas incríveis. O povo da favela do Quilombinho conta com você. Ou seja, por essa apresentação aqui, a gente já tem algumas informações, tipo o estilo de jogo, a proposta, né? E as duas me agradam, né? Essa questão de você usar a criatividade para resolver os desafios e não necessariamente sempre sair na porrada ou no tiro, porrada e bomba, eu acho interessante, porque foge um pouquinho do lugar comum. Não que não seja divertido de vez em quando rolar um combate, beleza. Mas se você sempre usa isso para resolver as situações, na minha humilde opinião,
o seu jogo acaba ficando um pouco repetitivo. Então é legal ter um jogo que já de cara se propõe a recompensar de maneira diferente, e vocês já vão entender do que eu estou falando, soluções criativas, beleza? Então, temos aqui primeiro essa primeira visão do jogo, e vamos seguir adiante porque tem bastante coisa para comentar. Seguindo adiante, para a gente fechar essa parte de introdução, vamos chamar assim, do jogo, a gente tem mais duas páginas aqui falando sobre espaços seguros, né, e também o que é RPG. Bom, espaços seguros é aquela história, né, de você ter ali à disposição de todo mundo que está participando do jogo a possibilidade de sinalizar caso alguma coisa da narrativa incomode ou talvez até, avançando um pouquinho mais, ative algum tipo de gatilho. Isso é interessante de sempre se conversar com as pessoas, em especial, mas não somente, né, se você vai jogar com pessoas que você não conhece direito, é sempre bom ter essa primeira conversa. Existem várias ferramentas na internet nas quais as pessoas podem identificar temas que são sensíveis para elas, sinalizar isso para o narrador, né, de forma confidencial, de forma discreta, que até mesmo o narrador não sabe exatamente quem, né, indicou aquele problema, mas claro, tudo isso no intuito de fazer com que o RPG atinja um dos seus objetivos, que para mim é o principal, que todo mundo se divirta, né? O RPG ele é uma ferramenta fantástica para você se divertir, para você usar a sua imaginação, usar a sua criatividade, exercitar algumas habilidades sociais, mas claro, desde que você esteja fazendo isso num ambiente seguro e num ambiente que promova essa diversão, beleza? Então, aqui a gente tem uma discussão breve sobre isso, fornecendo algumas informações a respeito de ferramentas que podem ser utilizadas para atingir essa finalidade, e depois aqui no final o básico, mas sempre importante, o que é RPG. Então, se esse aqui for o primeiro livro, né, que alguém tem contato a respeito do RPG, aqui tem aquela explicação simples, básica, mas importante para a pessoa começar a entender como é que se processa o RPG, né? Pra gente que já joga há bastante tempo, já é natural entender mais ou menos a lógica da coisa, mas quem está começando agora realmente precisa de algum suporte, e se a gente quer que a nossa comunidade seja cada vez maior e mais diversa, a gente tem que estar preparado para fornecer essas explicações e também para acolher as pessoas e entender o que elas podem, né, somar no RPG, ou o que elas precisam para de fato conseguirem se divertir no RPG. Vamos lá, pessoal, seguindo adiante, vamos adentrar aqui no capítulo 1 do livro, tá? Que se chama Bem-vinde ao Quilombo. Eu vou ler um trechinho aqui pra gente poder fazer alguns comentários. Olha só. Em Quilombo Zero, você é uma dev, uma hacker, que usa suas habilidades para proteger a favela do Quilombinho e as pessoas do seu entorno dos problemas criados pelas grandes corporações e representantes políticos gananciosos e corruptos. Para definir as características dessa dev, você deve pensar na sua biografia, atributos, posto e suporte. Aqui ele já te dá uma ideia geral do que você precisa para montar personagens aqui no jogo. Então olha só, o próximo tópico é jogadas, vantagens e desvantagens. Aqui ele já vai destrinchar logo de cara a base do sistema, tá? E é bem simples, mas tem as suas minúcias ali, tem os seus detalhezinhos interessantes, porque olha só, eu comentei, o Quilombo Zero ele vai usar um sistema próprio baseado em dados de 6 lados. Então qual é a jogada padrão? Você vai jogar 3d6. E para você ser bem sucedido nessa jogada, você precisa, somando, né, todos os números, conseguir um resultado menor do que o atributo que você estiver utilizando. Tá? Ou seja, no caso, menor ali que 18, ou menor que o número do atributo que você esteja ali utilizando para aquela jogada. E aí, o jogo ele vai ter também aquela mecânica das vantagens e desvantagens. Só que aqui, presta atenção que tem um pequeno detalhe aqui, que até quando eu li a primeira vez eu me confundia assim um pouco, mas depois eu me liguei no que realmente é a proposta do sistema. Porque presta atenção, você tem que tirar um número menor do que o seu atributo, tá? Ou seja, quanto menor o seu resultado, somando uns 3d6, melhor. E isso vai se desdobrar na seguinte questão. Se você tem uma vantagem naquela jogada, você vai escolher se você quiser, você vai pegar o maior dado, o dado de maior resultado, para jogar de novo. Justamente para tentar conseguir um resultado menor, já que aqui, quanto menor, melhor. Por outro lado, a desvantagem vai funcionar de maneira inversa. Na desvantagem, primeiro, você não escolhe, você precisa jogar de novo o menor dado, tá? Ou seja, aquele dado que te aproximou mais do resultado que você quer é justamente o que você vai ter que jogar de novo. Mesmo que nessa jogada você já tenha obtido sucesso. Se você está jogando com desvantagem, você necessariamente precisa pegar o dado com o menor resultado e jogar de novo, para ver se o seu sucesso vai ser mantido ou não. É mais ou menos assim que funciona, mas ainda tem algumas minúcias. Então olha só, completando aqui o raciocínio acerca das vantagens e desvantagens, você pode ter no máximo 2 vantagens ou 2 desvantagens. Ou seja,
essas vantagens ou desvantagens podem influenciar no máximo 2 dados da sua pilha. Lembrando, né, que você vai jogar 3. Então, enfim, se você tiver 2 vantagens, se você estiver numa situação extremamente vantajosa, você vai poder jogar de novo, se quiser, 2 dados. Se você estiver numa situação extremamente desvantajosa, você necessariamente vai ter que jogar de novo os 2 dados que te deram o menor resultado, para ver se você vai conseguir ser bem sucedido na ação ou não. Além disso, a gente ainda tem o que o livro chama de dificuldade extrema. Ou seja, se ali, analisando a situação, o narrador chega à conclusão de que mesmo essa questão das desvantagens não é suficiente para representar a dificuldade extrema daquele teste, você só vai ser bem sucedido se você conseguir um acerto crítico. E lembrando aqui, como o sistema trabalha com a proposta de quanto menor, melhor, o acerto crítico é se você conseguir tirar 1 em todos os 3 dados, ou seja, 1, 1, 1. Por outro lado, né, a falha crítica aqui no sistema é se você tirar 666, ou seja, o maior resultado possível em todos os dados. E como é que eu vou avaliar essa questão das vantagens, desvantagens, como é que isso surge no jogo? O livro ele já te coloca aqui de cara que algumas situações ou algumas características podem influenciar nisso. Por exemplo, habilidades especiais da personagem, itens que você esteja usando, melhorias, né? O Quilombo Zero ele é um jogo que ele tem um pé ali também no Cyberpunk, então você pode ter prótese, você pode ter outras coisas que vão influenciar nisso, tá? E também situações da narrativa. Tudo isso pode influenciar nessa questão de vantagens e desvantagens. Por exemplo, se você está atirando de um local privilegiado, se você vai atacar alguém que não está lhe vendo. Então tudo isso são situações narrativas que podem conceder vantagens ou desvantagens dependendo da situação. Seguindo adiante, a gente já entra aqui no tópico da biografia, que já é o começo do processo de criação de personagem aqui, tá? Então a biografia, segundo o livro coloca, ela está dividida aqui nessas 3 características: o passado, o trauma e o objetivo. Então a gente vai dar uma passada geral aqui para vocês entenderem mais ou menos o que significa cada uma dessas características, beleza? Então olha só, passado é justamente o que conta a origem do personagem. Esse passado justifica comportamentos, temperamentos, manias e o jeito de ser em geral. Agir de forma que traga seu passado à tona de forma dramática lhe garante vantagem em uma jogada. Olha aí, já começa a influenciar a questão do sistema também. Trauma, que é a segunda característica, é o que fica depois de um evento importante na história do personagem. Encare como um medo ou um tipo de desvantagem que vai estar sempre presente. Ao realizar uma ação que confronte o seu trauma diretamente, você possui 2 desvantagens. E assim ele vai dizendo como essas características vão se misturando também com a questão do sistema, beleza? E por fim a gente tem o objetivo. É basicamente o que motiva seu personagem e que vai ser resolvido ao longo de sua jornada. Algo como encontrar a assassina de seus pais e levá-la à justiça, ou criar um sistema de segurança perfeito, ou ainda desbancar uma grande corporação que comete diversos crimes hediondos. E aí, conforme você vai cumprindo esses objetivos, segundo o livro coloca aqui, você vai recebendo também a experiência aqui, tá? A experiência aqui ela funciona um pouquinho diferente, então eu não vou detalhar isso agora ainda, tá? Mas saiba que se você conseguir cumprir esses objetivos, você vai ganhando pontos de experiência, vamos chamar assim por enquanto. Seguindo adiante, o próximo ponto nesse processo de criação de personagem vai ser a questão dos atributos, tá? Então o Quilombo Zero ele vai trabalhar com 3 atributos que basicamente podem ser descritos como atributo mental, social e físico. Só que aqui, para entrar no clima do cenário, eles foram renomeados da seguinte maneira: o processamento, o software e o hardware. Então o processamento é a sua capacidade mental, em linhas gerais, tá? Software é a forma como você interage com os outros, a sua engenharia social. E o hardware é físico, não precisa de tanta explicação. Claro, o livro ele coloca aqui um pouquinho mais, algumas informações a mais para você entender, mas basicamente é isso. Físico, social e mental. E como é que funciona a distribuição de pontos aqui? Você vai começar com 30 pontos, tá, para distribuir entre esses 3 atributos, sendo que você precisa ter no mínimo 5, tá, e no máximo 15 pontos nesses atributos. Então você distribui aí da maneira como você achar mais interessante, dependendo do que você quer priorizar, de que tipo de personagem você quer construir. Seguindo adiante, ainda nesse tópico, o livro fala logo da questão da evolução de personagem, né? E isso basicamente vai se dar ao fim de cada uma das missões que eles vão realizar. E como é que isso vai funcionar? Aqui, ao invés de usar o que a gente normalmente chama de pontos de experiência, o livro propõe o uso de pontos de aprendizado. E como é que vai funcionar isso aqui? No final de cada missão, dependendo de como for o seu desempenho,
e algumas outras questões, você vai ganhar uma quantidade X de pontos de aprendizado. E aqui foi uma das mecânicas que me lembrou muito os jogos de videogame, tá? Acredito eu que tenha sido inspirada no Watch Dogs, não sei se ele funciona exatamente assim, mas tem vários outros que funcionam, porque olha só, ele vai se basear nesse esquema aqui das estrelinhas. Então, se você cumprir determinadas características, você ganha mais ou menos pontos de aprendizado. Então, só para vocês terem uma ideia. Uma estrelinha, um ponto de aprendizado por completar a missão. 2, um ponto por completar a missão sem fazer alarde. E 3, um ponto por completar a missão sem ferir ninguém. E isso aqui vai de encontro ao que a gente comentou lá no início, de usar a criatividade para resolver os desafios, os obstáculos, de uma forma diferente do que simplesmente tiro, porrada e bomba, porque senão você não vai completar a missão com as 3 estrelinhas, você não vai ganhar todos os pontos de aprendizado possíveis, tá? E como é que vai funcionar isso aqui? Toda vez que você reúne 3 pontos de aprendizado, você pode fazer um upgrade no seu refúgio, tá? Como é que vai funcionar essa questão? Aqui, a evolução do personagem, pelo menos da maneira como eu entendi, a gente vai ver isso em um vídeo futuro, ela não está exatamente ligada com a evolução individual, tá? Justamente porque você vai destravar, você vai melhorar o seu refúgio. E quando você faz isso, você libera o acesso, vamos dizer assim, a outras coisas, a outras ferramentas, outras possibilidades de avanço para todos os personagens, não especificamente só para o seu. É mais ou menos assim, mas a gente vai ter um ponto específico para falar sobre essa questão do refúgio, e aí a gente detalha melhor essa questão. Seguindo adiante, o próximo tópico que o livro vai trazer aqui é referente aos postos, ou às classes, né, como o próprio livro diz. Aqui seria mais ou menos o papel que cada um desempenha no grupo, né? O livro deixa claro que todas as classes, todos os postos aqui do Quilombo Zero, eles são minimamente hackers. Todo mundo é um pouco hacker, todo mundo entende um pouquinho de tecnologia, é capaz de realizar alguns feitos simples nessa área, vamos dizer assim, mas claro, cada um vai ter uma área na qual se especializa. Então, existem 5 postos, que são programadora, mecânica, influencer, atravessadora e combatente. Então, vamos dar só uma visão rápida de cada um deles. Programadora. Descobrir vulnerabilidades em sistemas é a sua área. Criar software, credenciais, acessar dados ultra secretos e criar exploits é possível enquanto você toma um café na lanchonete do outro lado da rua ou ouve música na segurança do seu quarto. E aqui vai trazer algumas habilidades específicas, tá, de cada um desses postos. Mas seguindo adiante, vamos lá. Mecânica. Monta, desmonta, combina, reprograma e até cria suas próprias máquinas. É quem desenvolve equipamentos de proteção, armas e veículos, beleza? Claro, utilizando os materiais mais diversos. Influencer, terceiro posto. As mensagens do Quilombo Zero precisam ser passadas para frente. No grafite em um prédio, em uma letra de funk, num vídeo nas redes sociais. O que você faz ou fala causa impacto, podendo motivar ou desanimar quem estiver ao seu lado. Além disso, você consegue acesso privilegiado a informações. Quarto posto, atravessadora. A atravessadora ajuda as pessoas da comunidade a sair e entrar sem serem detectadas. É boa em achar caminhos e se localizar, mesmo em locais onde nunca esteve. Sabe pilotar praticamente qualquer veículo. Usa parkour para ultrapassar quase todas as barreiras. Isso aqui a gente vai detalhar também um pouquinho mais quando estiver falando do cenário, mas a favela do Quilombinho, ela é cercada, então por isso é importante ter essa pessoa que consegue fazer com que as coisas entrem e saiam, né? Enfim. E por fim, o último posto, a última classe é combatente. Entrar em combate é como uma corrida no parque. Mesmo quando é difícil, é algo extremamente satisfatório. É ágil e intimidadora por natureza, mas também é uma mestra da linguagem corporal. Combatentes são a melhor opção para quem gosta da boa e velha força bruta. E aqui, para a gente já encaminhando para o final desse primeiro vídeo, a gente vai ter a última característica tratada aqui nesse capítulo, que é a questão do suporte. Tá? Então olha só, vou ler o trechinho aqui para vocês. Toda dev possui um kit com uma máscara, uma arma não letal e seu dispositivo básico de invasão. Mas também pode escolher um entre 3 outros tipos de recursos específicos que vão auxiliar durante as missões. Esses recursos são próteses, mascotes ou itens afetivos, tá? Você pode escolher um, segundo os exemplos que estão aqui no livro, ou criar o seu próprio. Mas cada um desses tipos de suporte vai ter as suas características próprias, tá? Então, por exemplo, as próteses, é aquele negócio mesmo do cyberpunk, né? Mecânica e tal, não sei o que, você pode usar a sua criatividade para isso. O livro, aqui nesse ponto, ele não vai te dar exemplos, ele vai só te descrever mais ou menos como é que ela vai funcionar. E em termos de sistema, cada prótese te dá uma vantagem em um tipo de jogada, né? Que seja adequada ali para o uso da prótese. Os companheiros são mascotes, é um animal de estimação. O mascote, ele vai te dar uma vantagem e uma desvantagem, porque afinal de contas você precisa se preocupar com ele de alguma forma. Então ele vai te ajudar, mas às vezes ele pode te atrapalhar, entre aspas, porque ele é uma criatura viva, né? Enfim. E por último, a gente vai ter
o item afetivo. O item afetivo é alguma coisa da sua biografia, claro, alguma coisa ligada ao seu passado ali, que pode te servir como, sei lá, como fonte de inspiração, de esperança. Você cria aí o que você quiser. E em termos de jogo, se você utilizar esse item afetivo para realizar alguma tarefa específica durante aquela missão, você ganha um ponto de aprendizado extra, porque você colocou esse item em jogo. Então é basicamente isso. E só para a gente fechar, a última característica aqui que tem é a questão da carga, tá? Aqui tem um sistema de carga bem simples, bem direto. Ele parte do princípio que você leva tudo numa mochila e tal, e você tem, ele trabalha também, outra coisa que me pareceu muito vinda dos videogames, ele trabalha com aquela questão dos slots. Então, em tese, você tem 6 slots ali de carga, tá? E cada item vai comer um slot ali, ou dependendo do tamanho do item, mais de um. Se você está com 5 slots preenchidos, você já tem uma desvantagem de movimentação. Se você está com a sua carga máxima, os 6 slots, você tem 2 desvantagens em movimentação, tá? É basicamente assim que funciona, simples, direto, para você usar ali de forma bem narrativa mesmo. E por hoje é só, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido começar a conhecer o Quilombo Zero. Espero que vocês continuem aí assistindo a nossa série. É um jogo que, de fato, eu achei bem interessante. Mas por hora a gente encerra aqui. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário, pra gente continuar batendo papo, trocando ideias. E no mais, a gente se encontra na próxima resenha.